Olá, muito obrigado por estar assistindo essa mensagem e eu espero de coração que Deus fale com você, fortaleça a sua fé e te oriente através dessas palavras. Vamos orar para começar nossa meditação? Senhor, fala conosco e nos abençoa. No nome de Jesus. Amém. Certa vez, quando minha filha era ainda pequena, minha esposa teve que fazer uma viagem a trabalho e isso deixou minha filha muito triste, muito ansiosa. Ela ficou com muita saudade e queria logo rever a mãe. E na tentativa de distraí-la e de reanimá-la, eu sugeri fazermos uma surpresa para quando a mãe voltasse. Compramos balões, minha filha fez alguns desenhos bem bonitos e nós espalhamos os desenhos por toda a casa, os balões. E quando a minha esposa estava chegando, a minha filha apagou as luzes para criar um clima ainda maior de surpresa. E quando ela entrou em casa foi uma grande surpresa, uma verdadeira alegria. E eu me lembro até hoje desse dia de alegria e de surpresas. É bom ser surpreendido com coisas boas, não é verdade? Eu sei que tem gente que não gosta de festa surpresa, mas quem não gosta de ser surpreendido com algo bom, com um presente inesperado, com algo inimaginável, mas que enche o nosso coração de alegria? Todos nós gostamos. E a Bíblia nos ensina que Deus também tem algumas surpresas reservadas para os seus filhos. Algumas são reveladas ao longo da nossa vida, mas as mais surpreendentes estão reservadas para a eternidade, para quando definitivamente voltarmos para o nosso verdadeiro lar. É sobre isso que o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Ele diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo, nesse texto escrito à igreja de Corinto, deixa claro que Deus tem preparado algo tão bom, tão magnífico para aqueles que o amam, que ninguém jamais teve a oportunidade de ver ou ouvir ou imaginar algo parecido que está reservado para aqueles que amam a Deus. Ou seja, nem as melhores coisas dessa vida se comparam com aquilo que Deus tem preparado para os que amam a Deus, para aqueles que temem ao Senhor e que andam em seus caminhos. Para aqueles que já entenderam que o seu verdadeiro lar não é aqui, não é nesse mundo, mas na eternidade que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ah, Adrien, mas a eternidade me parece algo tão subjetivo, tão distante. É verdade, parece, mas não é. Ela é uma realidade da qual todos nós experimentaremos um dia. O problema é que a gente fala e pensa pouco sobre a eternidade. O ser humano vive como se tudo o que existisse para ser vivido fosse aqui e agora. Nos poucos anos de vida produtiva que temos nesta terra, nós vivemos como se tudo fosse aqui. O ser humano corre atrás dos seus sonhos como se fosse desfrutá-los para sempre, aqui e agora. Mas a vida é curtíssima. E por que vivemos como se não fôssemos morrer nunca? Porque dentro de nós existe o anseio pela eternidade. E esse anseio pela vida plena foi colocada pelo próprio Deus em nossos corações, como bem explica o sábio Salomão, que diz assim: Ele, Deus, fez tudo apropriado ao seu devido tempo, também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender claramente o que Deus fez. Ou seja, o ser humano tem dentro de si um anseio pela vida, pela eternidade, mas não consegue perceber que sem Deus a sua vida ela é finita. Sem Deus a eternidade é impossível. Aí ele busca satisfazer esse anseio como pode e como acredita que seja possível. Mas esse anseio só pode ser satisfeito com a presença de Deus em nós, pois a presença de Deus em nós é a garantia de que a vida não termina com a morte.
Aliás, a verdadeira vida que nos espera, que nos aguarda, ela, na verdade, ela sim se inicia com a morte. Certa vez eu li um livro do escritor Henry Nouwen, e ele conta uma pequena parábola em um dos seus livros para ilustrar a realidade da vida e da morte, e da vida após a morte. Ele conta que 2 irmãos gêmeos, ainda no ventre da mãe, é uma ilustração, uma parábola. Ele conta então que 2 irmãos gêmeos, ainda no ventre da mãe, travavam um diálogo sobre a vida. Um dizia para o outro: "Você não acha que deve existir vida fora do útero?" "Acho que não", responde o outro. "O mundo que eu conheço é este aqui. Aqui temos tudo o que precisamos: comida e um lugar quentinho e confortável." Mas o primeiro insiste: "Você às vezes não sente que parece que tem um outro coração batendo ao nosso lado, além do nosso?" E de repente, enquanto ainda conversavam, eles começam a sentir um desconforto e umas contrações. Eram as dores do parto. O primeiro é arrancado para fora e começa a chorar, e logo em seguida vem o segundo. E depois das dores do parto, eles nascem para a verdadeira vida. Muitos acreditam que o que temos para viver é neste mundo, e tudo que existe está aqui e agora neste mundo. Alguns até vivem bem confortáveis por aqui, mas cedo ou tarde nós enfrentamos as dores do parto. Lidamos com situações de extrema tensão e de dor nessa vida. Enfermidades, violência, conflito e, por fim, a morte. Entretanto, para aqueles que amam a Deus, aqueles que se entregam a Jesus, o autor da vida, para aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, a morte é apenas as dores de parto que antecedem a verdadeira vida que nos espera. É a vida que Deus tem preparada para todos aqueles que o amam, que está nos aguardando do outro lado. Ou como vimos nas palavras de Paulo, o que Deus tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A eternidade é uma realidade preparada por Deus para todos aqueles que creem em Jesus. E o apóstolo João, bem depois disso, teve a oportunidade de ver um pouquinho do que nos aguarda. Quando estava exilado na ilha de Patmos, ele teve a revelação do Apocalipse. E ele descreveu assim o que ele viu: "Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou." Na eternidade, seremos surpreendidos por uma nova realidade, por um novo céu e por uma nova terra. Viveremos a realidade de um novo céu, uma nova terra. Esta é a expressão. Essa expressão de novo céu e nova terra nos remete aos relatos da criação, do Gênesis. Ou seja, na eternidade viveremos em um mundo completamente novo e restaurado por Deus. Como eu, muitos teólogos entendem que é nesse mundo aqui que viveremos a eternidade. Mas antes disso, Deus irá restaurá-lo por completo. Se você tem esperança de ver rios e oceanos despoluídos, espécimes que foram extintas de volta à vida, lugares completamente destruídos pelas guerras refeitos e restaurados, esse lugar é aqui mesmo, na eternidade. Se você tem o sonho de conhecer lugares que jamais terá a oportunidade de estar ou de visitar nessa vida, se você tem vontade de conhecer museus, monumentos que contam a história da humanidade, conhecer as 7 maravilhas do mundo antigo e do mundo moderno, você terá a eternidade toda para fazer isso. Mas o texto, a visão de Apocalipse, João também nos fala de que Deus estará conosco.
Essa é uma outra realidade. O próprio Deus, Jesus Cristo, encarnado, estará fisicamente presente conosco. Sua presença consoladora cuidará de todos nós, pois Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois, segundo nos diz João, a antiga ordem já passou. Mas isso que eu estou dizendo para você agora é apenas um aperitivo daquilo que a verdadeira vida tem reservado para os que amam a Deus. Coisas que jamais vimos, jamais ouvimos, jamais imaginamos, mas que Deus tem guardadas para todos nós. Alguém que não acredita em Deus, alguém que não acredita nisso que as Escrituras revelam, pode achar que eu e todos aqueles que creem somos ingênuos ou até mesmo estúpidos. Eu sei, parece muito bom para ser verdade, não é? Mas eu te garanto uma coisa, faz toda a diferença enfrentar a morte ou enfrentar as dores de parto deste mundo com esta convicção em nosso coração. Pois, como diz o antigo hino que eu cantava quando era criança na minha igreja, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Celeste pátria, sim, é para lá que eu vou. Embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor, Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, pois quem o receber no reino vai viver. Venho em serviço do meu Rei. Queridos, eu anseio pela eternidade. Eu anseio por esse dia em que meus olhos verão aquilo que Deus tem preparado para todos que o amam. E Deus coloque no seu coração também esse anseio e o desejo de se aproximar cada vez mais de Deus através de Jesus Cristo, para que você possa viver essa fé e essa esperança de que Deus tem preparado um novo céu e uma nova terra para todos aqueles que o amam. Em nome de Jesus. Amém.